Ok, meninas, muito boa noite e meninos que estiverem também aqui. Eu sou Isabel, eu estou como gestora da IWCA e hoje eu vou ser a moderadora desse nosso bate-papo aqui com a Sheila, né? Hoje é dia 1º de julho, quarta-feira, e a gente vai falar sobre o silenciamento das cafeicultoras no agro brasileiro. Bom, nós da IWCA somos uma organização internacional que foi criada em 2003, lá nos Estados Unidos, com o pessoal da Costa Rica e Nicarágua e as mulheres do café também dos Estados Unidos. Em 2012 viemos para o Brasil e desde então estamos aí na ativa trabalhando com as mulheres do café. Bom, como eu disse, a IWCA é uma organização internacional e nós estamos hoje em 25 países. A missão da IWCA é capacitar as mulheres da comunidade cafeira internacional para alcançar vidas significativas e sustentáveis e incentivar e reconhecer a participação das mulheres em todos os aspectos da indústria cafeira. A gente fala comumente na IWCA em capítulos. Esses capítulos são os grupos que a gente vai criando nos países, né, que a IWCA vai abrindo. Como vocês podem ver aí pelo mapa, nós estamos em quase todos os continentes. Está faltando ali a Europa, né? Mas a notícia boa é que a gente vai, daqui uns tempos, daqui pouco tempo, abrir o nosso primeiro subcapítulo na Europa, que vai ser a Alemanha. Bom, e no Brasil? Brasil, a gente tem, foi aberto, né, em 2012 e a gente tem assim uma extensão territorial muito grande. Então, um capítulo, né, um núcleo não foi suficiente. Então, foi se abrindo grupos, né, ao redor aí do Brasil. Então, hoje nós somos 10, que a gente chama, né, de subcapítulos, e aí nós temos 2 em formação, né, que é o subcapítulo do Sul de Minas e do Noroeste Fluminense. Bom, e como que a gente atua? O nosso trabalho ele é muito assim de conectar, né, as pessoas que estão no café, no elo, né, nos elos do café, e a gente está presente em eventos de café, a gente dá oportunidade dessas mulheres de participarem de algumas rodadas de negócio, aqui no Brasil como lá fora. E a gente mobiliza essas mulheres, né, nessas regiões através de parcerias, né, para divulgar o trabalho delas, né? O importante é dar luz, dar o devido merecimento, né, para essas mulheres. E o importante frisar aqui é que todo o trabalho que foi feito, né, até hoje eu sou contratada, e a Camila também, a Camila está aí, deu oi para vocês, boa noite aí. Nós somos contratadas, mas todo o trabalho que foi feito até aqui foi voluntário. Então, assim, nós somos uma organização voluntária e quanto mais associados voluntários a gente tiver, mais benefícios nós vamos alcançar. E nós somos também uma constante mudança e então nós estamos construindo, né, uma organização. Bom, ano passado, na Semana Internacional do Café, a gente teve como que eu vou dizer? Uma parceria muito bacana com a ONU Mulheres. E aí, disso, a gente gerou vários impactos assim dentro da nossa organização. Então, a gente conseguiu, nos 3 dias de evento da Semana Internacional, a gente conseguiu capacitar 97 mulheres, a gente conseguiu
fazer com que 230 sacas fossem vendidas. A gente conseguiu juntar numa sala, né, no auditório grande, 850 participantes, pagantes do nosso café da manhã. Conseguimos gerar R$ 400 mil em negócios e durante os 3 dias de evento a gente teve 5 mil visitantes no nosso estande. E como que faz para participar dessa rede? Bom, para participar, você precisa ser associado à IWCA. E para se associar, você entra no nosso site, na parte inscreva-se, escolhe a sua categoria, se é pessoa jurídica, se é pessoa física, e aí você paga a anuidade e depois disso a gente te adiciona no nosso grupo de WhatsApp, você fica por dentro das informações, a gente manda por e-mail, manda no WhatsApp. E também a gente se comunica muito pelo nosso Instagram. Então, sempre que acontece um evento, um webinar como esse, a gente publica lá. E hoje, gente, nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Sheila. E a Sheila, ela é linguista e agrônoma, e atualmente ela está no processo de doutoramento na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e cotela com a Universidade... Agora eu vou pecar muito, viu, Sheila? Picardie-Jules Verne, em Amiens, na França, onde reside no momento. O seu trabalho diz respeito ao silenciamento discursivo da produtora de café no Brasil. Dito de outro modo, investiga os efeitos sociais, políticos e econômicos da invisibilidade da produtora de café brasileira em relação aos instrumentos de divulgação, promoção e informação do agronegócio brasileiro. Bom, gente, vou passar a palavra a ela. Ela vai aqui compartilhar a apresentação dela e qualquer dúvida ou pergunta que for surgindo durante a apresentação dela, eu peço para vocês colocarem ali no chat que no final eu leio para ela, tá bom? Uma boa palestra a todos. Estão todos me ouvindo? Sim? Sim. Sim. Ok. Bom, a Isabel já me apresentou, né? E antes de começar a minha apresentação, de compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz, eu vou dizer um pouquinho do lugar de onde eu falo, como que surgiu a minha pesquisa. Eu acredito que não seja muito comum encontrar uma linguista agrônoma, né? São duas formações muito distintas. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, para em seguida a gente conversar sobre essa questão da invisibilidade da mulher e do não lugar da mulher. Bom, eu sou a Sheila e, como a Isabel falou, eu sou atualmente doutoranda em duas universidades, que é a Unicamp e a UPGV, que é a universidade aqui da França, onde eu estou morando atualmente. E a minha primeira graduação foi na UFLA, a Universidade Federal de Lavras. Eu sou agrônoma e cheguei a trabalhar com consultoria de café. Assim que terminei o curso de agronomia, trabalhei por menos de um ano e depois fui trabalhar com línguas, que é o que eu sempre quis. Então, eu fiz um curso de letras, uma graduação em letras na UFLA, e depois fiz o meu mestrado em linguística na Unicamp, e agora estou no terceiro ano do doutorado em linguística, com uma proposta que une as minhas áreas de formação. O meu olhar para as mulheres, para o café e para a língua é do lugar onde eu estou agora, que é a linguística, né? Então, é o olhar de uma linguista para as agrárias, né? Algo bastante incomum para as formações que a gente tem no Brasil, né? Sempre direcionadas para uma área única, né? Então, essa dupla formação me permitiu olhares diferentes, né, para o campo das agrárias. Bom, dito isso,
Eu gostaria também muito de agradecer as parcerias que eu tenho feito. Primeiro, o meu contato com a Elga, que oportunizou o contato com a IWCA, o convite da Isabel e as instituições que têm colaborado muito com a minha pesquisa e que eu vou apresentando à medida que eu for falando do meu trabalho. E vou repetir novamente o que a Isabel colocou na apresentação, que o nosso objetivo aqui é uma conversa. Então, eu aprecio muito as considerações que forem surgindo ao longo do percurso, porque eu acredito que todos que estão aqui ouvindo estejam relacionados de alguma forma com a cadeia produtiva do café. E, para deixar claro, né, o meu lugar, com poucas palavras, eu sou uma pesquisadora, né, uma curiosa e uma investigadora nesse campo, né? Então, eu aprecio todos os lugares e todas as possibilidades de enxergar essas relações. Vai contribuir muito com a minha pesquisa. Bom, agora eu vou compartilhar para a gente a apresentação que eu preparei. Vamos lá. Pronto? Todos estão vendo? Sim. Sim? Ok. Sim. Uhum. Bom, esse é o título que eu dei para falar sobre a minha pesquisa nesta oportunidade, nesse encontro. Então, nós vamos falar de mulheres, café, invisibilidade e visibilidade social e linguagem. E lembrando que nós vamos pensar essas categorias todas de forma constitutiva. Então, nós vamos falar num movimento, num círculo que constitui essa relação, né? Sempre um em relação ao outro. Bom, aqui eu me apresento, no final eu coloco os meus contatos para a gente ir dialogando a esse respeito. Bom, esse trecho eu tirei do meu projeto de tese e nós vamos começar por ele e em seguida a gente vai fazer juntos um exercício de análise para que a gente entenda como que a gente aborda essa questão do lugar da mulher, do não lugar da mulher na cafeicultura em relação aos discursos, né? Então, eu vou ler esse trechinho para a gente. A mulher produtora de café, além de estar sujeita na realização de sua atividade de subsistência às adversidades ordinárias, passíveis de serem sentidas por quaisquer agricultores, tais como as intempéries climáticas diversas, vocês conhecem bem, né? As geadas, os déficits hídricos, calor intenso, frequente, ou as oscilações do valor do produto no mercado, ela é suscetível ainda aos efeitos da inequidade de gênero. Então, essa é uma palavra-chave para a minha investigação. A gente trabalha com efeitos, né? E eu marquei esse trecho final. As escassas ou inexistentes oportunidades de educação, treinamento e financiamento rural voltadas às mulheres produtoras de café corroboram, ao mesmo tempo em que são tributárias, da invisibilidade da mulher nas práticas discursivas do universo cafeeiro. Então, o que eu trago, né, como aposta para a minha pesquisa? Essa invisibilidade, aliás, antes disso, as escassas ou inexistentes oportunidades de formação para essas mulheres, para as mulheres do café, ao mesmo tempo que elas validam uma invisibilidade dessas mulheres no universo discursivo do cafeeiro, elas também são a causa dessa invisibilidade. Então, é um movimento de retroalimentação. Aí nós vamos pensar naquele ditado que a gente escuta tanto, né, na nossa língua, no português, que é aquele de quem não é visto não é lembrado, né? Então, nós vamos começar por pensar nessa relação da invisibilidade e dos efeitos sociais dessa invisibilidade, né?
Bom, nós falamos aqui a respeito da relação essas escassas oportunidades de formação, eu vou focar na formação, corroboram, ao mesmo tempo em que são tributárias dessa invisibilidade nas práticas discursivas. Vamos tentar entender um pouquinho o que são, como é que a gente entende essas práticas discursivas no meu campo de pesquisa, que é a análise de discurso materialista. Bom, o discurso para nós, ele não é esse discurso com o qual a gente é acostumado a pensar no dia a dia, né? Por exemplo, sei lá, o discurso do presidente da República em relação ao coronavírus, o discurso do gerente da cooperativa. Eu não estou falando a respeito de falas oficiais de grandes agentes sociais, né? Ou de agentes sociais legitimados. Quando a gente pensa em discurso, a gente está pensando em efeito de sentido, né? Processos de significação que vêm de materialidades linguísticas faladas ou escritas que já chegam para nós interpretadas e que têm os seus sentidos a partir de onde circulam, como circulam e quem os coloca a circular, contando com algumas estratégias linguísticas e não com outras, com determinada formulação e não com outras. Aí, isso é um trabalho com categorias bastante teóricas que a gente vai tentar clarear a partir do material de análise que eu trouxe, né? Então, não é discurso do presidente, do gerente, não é o discurso da minha filha na formatura, são efeitos de sentido que vêm dessas materialidades, né? De textos escritos, de textos falados, que já chegam para nós sempre interpretados. Então, na minha pesquisa, a gente não entende, na minha linha de pesquisa, né? A gente não entende que a língua seja algo transparente, né? Que elas tenham um sentido essencial, captável pelos sujeitos, né? Ela vem carregada de historicidade, né? E a gente pode comprovar isso pelo valor que alguns termos têm em uns lugares e não têm em outros, né? Como a gente significa determinadas palavras em um determinado tempo e a gente muda em outro. Isso tem a ver com a nossa história, né? Com as nossas relações. Então, bom, dito isso, e reforçando, a gente pensa na análise de discurso numa relação constitutiva entre a língua, o sujeito e o discurso. Então, se a gente pensa nessa relação como constitutiva, quando a gente fala de mulheres no café, é importante olhar para os discursos sobre o café, né? Porque elas são, o sujeito, o discurso e a língua são elementos que se interrelacionam e que são constitutivos uns dos outros, né? A gente não consegue pensar, por exemplo, nas nossas relações como sujeitos, né? Fora da linguagem, né? Que não seja relações que não se deem por meio de linguagem. Então, constituindo esse discurso necessariamente está o silêncio. Aí, vamos tentar trabalhar com essa categoria bastante teórica também, tentar trazer isso para a análise, né? De largada, vamos falar um pouquinho a respeito do que é esse silêncio para nós, para em seguida a gente tentar enxergar esse silêncio. Então, eu estou citando uma pesquisadora da Unicamp, que é a Eni Orlandi. Ela fez uma contribuição muito grande para nós em termos de análise de discurso materialista, que surge fortemente aqui na França e ela desenvolve no Brasil, né? Então, de acordo com ela, o silêncio não é o nada ou vazio da língua. O silêncio significa, né? E a gente sabe disso quando a gente faz uma proposta para alguém ou faz uma pergunta e aí a pessoa não responde, a gente costuma dizer que quem cala consente, né? Então, o silêncio, isso para dar um exemplo de que o silêncio, ele tem sim, ele produz sentido, né? Então, é o silêncio, segundo Orlandi, que permite o movimento dos sentidos, que realiza as suas possibilidades, inclusive de significar em lugares interditados e de fluir. Então, o silêncio é algo que ele é constitutivo do discurso e as palavras estão marcadas sobre esse silêncio.
E já já a gente vai entender como isso se dá. Vale pensar, por agora, que o silêncio ele é necessário para nossa para a apropriação que nós sujeitos fazemos da língua. A gente quando fala, a gente quando escreve, quando a gente se relaciona, a gente não pode dizer de todos os sentidos ao mesmo tempo. A gente esquece alguns para falar de outros, né? E esse esquecimento produz efeitos sociais, né? Ele é um esquecimento, a gente se ocupa desse esquecimento a nível linguístico e a gente tenta entender os processos, esses processos de significação em relação às relações sociais. Bom, para a gente tentar enxergar esse silêncio no meu percurso de pesquisa, é preciso contrapor. A gente sempre contrapõe discursos. A gente brinca, né? Para fazer com que esses discursos, com que esse silêncio apareça para nós, né? Que esses discursos mostrem para nós quais são os seus efeitos. E aí, para o meu corpus de trabalho, para o meu arquivo, eu estou trabalhando com a Folha Rural, que é uma publicação mensal assinada pela Cochupé, que é a maior cooperativa de café do mundo, né? E aí eu já agradeço ao pessoal com quem eu estive em contato, o pessoal da Cochupé, que me disponibilizou os arquivos, que também se interessou pela minha pesquisa e facilitaram o processo para mim. Então, o primeiro agradecimento. E esse corpus, o meu corpus de análise, ele é composto pela Folha Rural, que é essa revista, durante 12 meses. É uma análise que ela perpassa aí 1 ano de publicações, de março de 2018 até fevereiro de 2019. E o outro lado do corpus são discursos de mulheres rurais envolvidas com o processo de cultivo de café. E aí eu agradeço a Cooperativa de Nova Resende, que é a Coopervitae, que também são grandes parceiros, cujas cooperadas têm estado em relação comigo e com quem eu tenho aprendido muito, e sem a ajuda delas, eu não sei se eu teria conseguido progredir tanto na minha pesquisa e no meu olhar. Bom, então, tendo esse arquivo para análise, né, para a gente tentar enxergar esse silêncio, essas palavras, o que é dito, o que não é dito e os efeitos, vamos dar uma olhadinha na Folha Rural. Agora é um convite para análise juntos. Vamos lá. Esse é o primeiro. Tá dando para ver, gente? Tá sim. Sim? Bom, essa é a Folha Rural de março de 2018, edição 474, se não me engano. E vamos observar, a gente não vai fazer leituras aqui, né? Leituras extensas, não dá tempo. Vamos analisar, imagem é uma coisa que chama bastante atenção, tamanho de letra, cores, tudo isso significa, né? Então, vamos dar uma olhada nessas imagens e nas matérias de capa, né? Que a gente chama de manchetes também. Olha, essa aqui, né, o que é o chamariz da revista, então 29,4 milhões vão para o bolso dos cooperados da Cochupé, né? Aqui a gente já observa uma generalização no masculino, né, que é o que a gente faz na língua portuguesa, certo? A gente generaliza no masculino. Se tiver 10 mulheres, né, entrar um homem, a gente vai generalizar no masculino. E vejam a imagem, né? Homens reunidos para discutir esse café. Então, cooperados, ó, faz jus, né? O dizer e a imagem. Aí, ó, vamos observando essas imagens. Homens, aqui aparece uma mulher. Vamos observando aí, homem, mulher, como é que eles estão nessas imagens. Feira do Cerrado movimenta cooperados, homens.
vejam, aqui a gente tem mulheres, ó. E que tá dando para ver o que ela tá fazendo? Maquiagem, né? Tem crianças, então vamos relacionar a mulher com esse tipo de cuidado, né? Cuidado com o corpo, cuidado com as crianças, vejam, com a saúde, aqui a família, então aparecem mulheres, homens, vamos lá, mais homens também, aqui também. Aqui aparecem mulheres, integrantes da Coplana visitam Coxupé. Mulher e uma criança, um homem sozinho. Ó, as publicidades também, né? Elas têm um efeito de sentido bem forte, elas já dizem a respeito do público-alvo, né? Para quem elas são voltadas? Homens, homens, e por aí vai. Vamos ver o outro arquivo. A edição do mês de abril. Peguei na sequência para a gente ter aí uma periodicidade, né, de observação. Vamos lá. Vejam, essa é a publicação do mês seguinte, de abril de 2018. Aí nós temos aqui uma degustação, né, praticada por um homem, né? Homens, uma mulher, um casal. Aí eu já vou assinalando alguns aspectos que a gente tem conseguido observar, né? A gente está realçando na minha pesquisa. As mulheres, quando elas aparecem nesse discurso na Folha Rural, né, que é uma publicação assinada por uma instituição de peso em relação à cafeicultura, eu acho que vocês vão concordar, né? Então, esse é um discurso que circula com legitimidade, né? Ele tem credibilidade, tem um número de leitores, né? Eles conseguem fazer circular esses discursos e isso tem efeito na cadeia de produção de café, né? E nos sujeitos que produzem o café no Brasil. E particularmente no sul de Minas, região de São Paulo, que são regiões que a Coxupé atinge bastante. Vejam, os homens, nas imagens, os homens aparecem sozinhos, aparecem com outros homens, as mulheres dificilmente aparecem sozinhas. Ou elas aparecem acompanhadas de outras mulheres, ou elas aparecem acompanhadas de um homem, ou elas aparecem com crianças, ou tudo junto. Então, isso daí já tem um sentido, que a gente vai discutindo à medida que a gente for avançando nessa conversa, né? Aí, vejam, a torrefação, olha só, o projeto da Coxupé, ó, une e qualifica mulheres sobre a produção de café. Nessa matéria, existem algumas falas, essas mulheres foram entrevistadas que participaram dessa qualificação, e existem falas de mulheres nessa publicação. Então, é alguém falando sobre elas, né? Dando a voz a elas, sim? E isso, aí sim, elas estão sempre juntas, né? Aqui, ocupando uma reportagem. Bom, e a última, para a gente pegar 3, a publicação de maio. Pronto, a publicação de maio de 2018. Abertura oficial da colheita na área de atuação da Coxupé anunciada em unidade demonstrativa. O que a gente vê na imagem, né? A gente vê algumas mulheres e predominantemente homens, né? Grupos recebidos pela Coxupé, 2 mulheres, de novo, produtores de Nova Resende, né? Que é onde eu trabalhei.
aqui algumas mulheres, aqui aparece uma mulher sozinha. Vejam, homens, homens, homens. Ó, planejamento estratégico, trabalho, planejamento estratégico. Cooperados se capacitam. Vejam, estamos falando de formação aqui, um público predominantemente masculino. Isso está evidenciado não só pela imagem, né, mas também pelo substantivo. Bom, aqui sobre o curso de Torra, né, a gente já observa mais mulheres. E isso também tem um sentido. Vejam, mesa de negócios, predominantemente homens. Homens. Bom, e agora nós vamos para outra parte do corpus, que é o lugar dessas mulheres, né? E aí, o meu convite, pessoal, é que a gente tente perceber já as diferenças. Claro, né? Uma diferença óbvia que agora as mulheres vão falar de si, né? Mas além dessa diferença, quais são as outras que a gente vai conseguir perceber desses dois lugares de produção de discursos diferentes, né? E aí, por antecipação, eu já faço um convite que é para a gente tentar desnaturalizar aquilo que é óbvio, né? É isso que nós, da análise de discurso, fazemos. A gente tenta desnaturalizar o que chega para nós como evidente, como natural, né? Então, vamos tentar fazer esse exercício. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Não, você tem que Não, colocar lá eu nas tenho que opções. ativar, né? Isso. Uhum, vamos lá. Ah, Ele é presidente do foi. Foi. Ok, vou voltar. E a minha escolaridade foi muito pouca, que eu estudei dos 7 aos 9 anos. Madalena, O eu sou a som tá Madalena bom, gente? Tá Baquião de dando para ouvir? Miranda, tenho Tá, sim. 55 anos. Sim? Então, vamos lá. Eu sou a Madalena Baquião de Miranda, tenho 55 anos. Sou aposentada, casada com o Antônio há 38 anos, mãe de 3 filhos, que é o Alessandro, a Leilson e a Aline. O Alessandro, ele é presidente do Cooper Vitae. E a minha escolaridade foi muito pouca, que eu estudei dos 7 aos 9 anos, até a terceira série. E a maior dificuldade foi quando o preço estava muito baixo, que a gente nem cobria os custos. Depois nós pôs uns aparelhos aí de descascar café, lavador, secador, e aí agregou mais valor no nosso café. Que aí o lavador, ele separa o seco, o verde e o maduro. O maduro passa por um processamento de descasca, né, o café, aí fica o CD descascado. Aí o ano passado eu participei do concurso especial do café, né? E o meu café deu em primeiro lugar da categoria das mulheres, CD descascado. E o meu café foi com 89,35. Foi um café, foi em primeiro lugar. E eu pretendo esse ano fazer mais pontos ainda, para agregar mais valores. Pronto, então, essa que falou para nós é a Madalena, uma das cooperadas da cooperativa com a qual eu me relaciono, agora para o meu trabalho de tese, e o próximo.
Gente, meu nome é Aline, eu Estão tenho 31 ouvindo? anos, sou mãe da Heloísa e do Sim, Eric, ouvindo. sou casada há Ok, 13 anos. vamos lá. Gente, sou mãe da Heloísa e do Eric, sou casada já há 13 anos e parei de estudar aos 15 anos. Eu cursei o ensino fundamental, porque na época era muito difícil de estar continuando. A distância era muito grande e não havia transporte para estar levando que passasse perto da minha casa. Eu morava em um outro bairro e lá eu andava 3,5 km para ir, 3,5 km para voltar, e era muito difícil para a gente estar se mantendo na escola naquela época. Depois que eu me casei, passou um certo tempo, eu e meu esposo a gente concluiu o ensino médio. Terminamos o ensino médio juntos e hoje a gente produz o café desde de antes, né? Meu esposo já produzia café, eu vim de uma família de cafeicultor. Aqui na cidade de Nova Resende, a maioria das pessoas tem o seu pedacinho de café, tem a sua lavoura. Quase todos produzem café, pelo menos para o seu próprio consumo. Aqui é o café no terreiro, secando. Eu ajudo muito aqui na roça, no terreiro, na secagem, no processo de secagem. E durante o ano no controle de custo. E eu gosto muito. É um prazer muito grande poder produzir café hoje, porque saber que eu vou estar levando para muitas e muitas pessoas, quantas e quantas pessoas vão se beneficiar com esse café, né? Vai estar na mesa de quanta gente, quantos cafés da manhã que as pessoas vão acordar, vão ficar mais dispostos depois de experimentar o nosso café. É um café de ótima qualidade, porque aqui na região, como vocês veem lá atrás, é uma região montanhosa e isso ajuda no café para que ele se torne especial. A altitude é mais elevada. E é um grande prazer hoje poder estar produzindo café, poder estar dando esse prazer para tanta gente. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu moro num lugar muito abençoado. Aqui é muito gostoso de se viver, é muito calmo, é muito tranquilo. E eu tenho orgulho em falar que eu e meu esposo somos produtores de café. Bom, essa foi a Aline. Voltou a apresentação? Voltou. Sim. Bom, então foi a apresentação do nosso arquivo, aliás, né, dos nossos dados experimentais a partir da conversa com essas mulheres, as cooperadas da Covitá em Nova Resende. E aí, quando a gente para analisar, né, os dois discursos de lugares distintos, lá no início a gente falou que os discursos são os efeitos que vêm de materialidades linguísticas, né, escritas e faladas. Então, uma primeira diferença entre esses discursos é uma diferença óbvia, mas que muitas vezes a gente não se coloca essa questão, a gente não volta esse olhar para essa diferença básica e primeira, que é o discurso da Coachupé e da Folha Rural é um discurso escrito. Ele circula, e a gente falou lá antes também que esses efeitos de sentido, eles têm a ver com a maneira como circula esse discurso, tem a ver com quem assina esse discurso, tem a ver com como ele circula, né? Então, o discurso da Coachupé está nesse lugar da escrita. E o discurso dessas mulheres, dessas cafeicultoras, está no lugar da fala. Se a gente continua, né, essa reflexão a respeito das diferenças, quando a gente pensa em fala, em oralidade e escrita no Brasil, qual das duas modalidades ela tem um estatuto de privilégio, né, no nosso país? Sem dúvida, é a escrita. E qual das duas modalidades é passível de circulação em grande escala? A escrita. E aí a gente está entendendo a escrita de forma alguma como algo já dado, algo trivial. A escrita é uma tecnologia, né?
A escrita ela foi inventada, né, segundo dados, lá no Neolítico, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas ela é graças à possibilidade de circulação de textos escritos, né, com a invenção da imprensa no século XV, virada ali da Idade Média para a Idade Moderna, que a escrita vai revolucionar as relações dos sujeitos. E isso acontece até hoje. Então, isso tudo para dizer que a escrita e textos que circulam pela escrita já contam com o estatuto de poder em relação aos textos que são orais, né? Em relação aos textos orais. Então, aqui eu coloquei sob a forma de engrenagens, né? No texto da Cochupé, né, na folha rural, nós temos a modalidade escrita da língua legitimada, né, com status de privilégio na nossa sociedade. Não fui eu que disse isso, né, nem vocês, nem a Cochupé. A maneira como foram constituídas as nossas relações com a língua falada e a língua escrita. E um outro exemplo, pessoal, que eu acho bem didático para a gente entender essa questão do Estatuto da Escrita, é se a gente olha para as nossas línguas, as línguas dos nativos, né, quando os portugueses chegaram. Elas foram dizimadas, né, durante aí a colonização. Elas eram línguas ágrafas, então elas só tinha a modalidade oral, né, e o português já tinha a escrita, já contava com essa tecnologia. Aí a gente sabe quem ganhou a batalha, né? Bom, então a gente tem um discurso, né, da escrita, que são discursos legitimados, né, não só pela escrita, que já é uma grande coisa, eu coloquei ela como uma engrenagem maior, mas a Cochupé é uma instituição de muito peso em relação às práticas cafeeiras, né? Então, aquilo que ela assina já circula com credibilidade, além dela ter o poder de fazer circular esses discursos, que é aquelas imagens que a gente viu, né? A gente analisou mais as imagens, mas são imagens e textos que mostram para nós uma forma de interpretar as relações do café. Então, pela leitura daquelas imagens e daquelas letras maiores, né, a gente pode perceber, né, vamos supor que a gente não sabe nada de café no Brasil, a gente vai entender que o café é algo dos homens, né, uma prática masculina, e que as mulheres não circulam tanto nesses processos, né? Então, aqui a gente tem a folha rural, nesse lugar legitimado da escrita, isso é importante. E do outro lado, nós temos a outra modalidade, que é a fala, né? E aí eu estou chamando de discursos à margem, né? Primeiro, gente, em relação ao acesso, né? Quem é que teve acesso à folha rural? Não sei nem dizer, né? Uma publicação de 2018, é um discurso distribuído como é que chama? Nas filiais da Cochupé, né? Que são muitas. Então, além de ter a versão online, então, em relação à circulação desse discurso, ela é bem mais ampla, né? Indiscutivelmente mais ampla do que os vídeos dessas duas mulheres que eu apresentei agora, que são parceiras cafeicultoras, né? Que agora, felizmente, algumas dezenas de pessoas estão vendo, né? Graças a essa oportunidade. Então, vejam, a primeira distinção que a gente tem que ter em mente, a relação fala e escrita. E aí a gente já vai entendendo o lugar dessas mulheres. E um outro aspecto, né, que eu tentei mostrar bem sutilmente na revista, e também as próprias mulheres mostraram nas suas falas, é uma relação público-privado, né? Aí eu vou ler e a gente fala sobre isso. Bom, o reconhecimento do trabalho das mulheres na cadeia produtiva do café está restrito ao âmbito privado. No domínio do público, é lícito aos homens a visibilidade na cadeia de produção cafeeira. O que pode corroborar isso que eu estou assumindo, né, como uma constatação? A partir daquelas imagens e dos textos, se a gente for ler, né, eles só vão corroborar essa questão do público e do privado. As mulheres do café fica reservado o âmbito da casa, da intimidade, da família, né? Vamos entender o privado como aquele trabalho desempenhado no lar, mas não apenas aqueles trabalhos tradicionalmente atribuídos às mulheres, né? Que é o cuidado com a casa, com o marido, com os filhos.
mas também esse trabalho com o cultivo do café a nível da própria propriedade, que as mulheres interpretam como uma extensão dos seus afazeres domésticos, né? Enquanto que os homens, os produtores de café, eles sim vão a público e assumem esse estatuto de produtores, e aí eles são os alvos da formação, da publicidade para compra de equipamentos, de máquinas. Vocês estão, acho que está dando para perceber o efeito, né? Cíclico de discurso e prática, discurso e prática. Bom, e por que isso, né? Graças a uma memória sociohistórica que significa o trabalho da mulher no âmbito privado como algo trivial, algo que não poderia ser de outro modo. Então, é a questão da naturalização, né? Que inclusive faz parte do processo de formação dessas mulheres, né? Que faz parte do nosso processo de formação, cuidado com a casa, cuidado com a família, cuidado com os filhos. Então, a restrição a esse âmbito privado. Então, e assim a gente vai, essa é uma questão histórica, ela é uma questão secular, que também diz a respeito da nossa memória agrária, a nossa memória fundiária, escravocrata. Então, a gente não esquece o passado, né? As nossas memórias ficam lá e a gente significa a partir delas, né? Pela nossa língua. Bom, e nesse sentido, né, a gente vai encaminhando para o que seja essa invisibilidade, né? Acho que já está ficando mais claro, né? Aquelas questões teóricas que eu coloquei no começo. A invisibilidade discursiva das mulheres rurais nos discursos legitimados sobre a agricultura. Aí eu vou dizer de outra forma, sobre a produção de alimentos no Brasil, eu percebo que no Brasil a gente fala muito de agricultura, de agronegócio, né? E aí eu trago na minha tese, na minha pesquisa, uma nova forma de dizer, né, a esse respeito. Eu falo de produção de alimentos, sim? Essa invisibilidade, ela é incessantemente produzida, reproduzida e perpetuada graças à naturalidade com que a gente encara esses discursos, né? Então, e essa naturalidade, de novo, ela não é culpa minha, não é culpa nossa, não é culpa da Cochupé, não é culpa dos nossos governos, ela é algo construído socio-historicamente que chega para nós de forma muito natural, né? Então, se a gente não tem um olhar mais atento para esses discursos legitimados na agricultura, aqui eu analiso a Folha Rural, mas se a gente pegar outras páginas que dizem respeito ao agronegócio, elas vão produzir discursos muito parecidos com esse que a gente viu da Folha Rural, né? Então, o que a gente combinou antes da análise foi justamente essa questão de desnaturalizar, que é o que a IWCA tem feito, né? De trazer para a visibilidade mulheres que trabalham, que estão envolvidas com a produção do café, porque essas mulheres existem. E a gente sabe que elas existem no âmbito privado e é preciso que elas existam no âmbito público, no domínio público, que ainda é um espaço dos homens, especialmente na agricultura. Então, é preciso, quando a gente fala de desnaturalizar, nós estamos falando de ruptura com esse ciclo da invisibilidade, que, de novo, é o que a IWCA e outras organizações de mulheres, né? Porque essa questão da agricultura ser algo dos homens, ela não é exclusiva do Brasil. Claro que no Brasil ela tem características peculiares em relação à nossa história, à nossa forma de colonização, né? Aliás, a forma como a gente foi colonizado, mas ela é algo que acontece em outras sociedades também. Cada sociedade lida com isso de uma determinada forma, né? Então, essa ruptura, a ruptura com esse ciclo de invisibilidade. Primeiro, a gente precisa fazer o que eu propus no início, né? Desnaturalizar o óbvio, a saber, desnaturalizar os discursos legítimos sobre a agricultura no Brasil. O que eu estou falando de discurso legítimo? Os que circulam com credibilidade, que são assinados por instituições respeitadas socialmente, que são instituições que têm o poder de circular pela escrita e de fazer circular discursos, né? Não é qualquer um que tem esse poder. E nos quais as mulheres são discursivamente e publicamente invisíveis. E 2, oportunizar a ocupação desses espaços legitimados
não pelo intermédio de quem tradicionalmente já os ocupa, mas pelos próprios sujeitos historicamente silenciados, no caso, as mulheres rurais. Então, quando a gente estava analisando a folha do Acoxupé, eu parei para falar de um treinamento, né, de uma capacitação que teve, e que alguém dá voz a essas mulheres, possivelmente um homem, né? Então, é preciso que essas mulheres ocupem esses espaços, né? E aí, nesse sentido, é muito gratificante, né? Eu sou uma mulher falando para um público de homens e mulheres, e acho que majoritariamente de mulheres, né? Sobre questões que dizem a respeito de agricultura e de equidade de gênero, né? E aí, bom, a gente está dizendo que essas mulheres precisam ocupar esses espaços, mas aí que tá. Vejam a contradição, né? Nós estamos falando de mulheres rurais, de mulheres do campo, ocupando espaços que no Brasil são legitimados pela escrita. Esse espaço do discurso legitimado no Brasil, ele se dá pela escrita, ele se dá pela tecnologia, né? Então, e essas mulheres, elas são encontradas no domínio da oralidade, elas estão na fala. Eu precisei ir até elas, né? Colocar falas em circulação é muito mais difícil. A oralidade não se legitima no Brasil. E qual é a relação dessas mulheres com a escrita? A Aline e a Madalena falaram, né? E é a condição de várias mulheres rurais, né? As propriedades ficam numa localização geográfica mesmo, né, que dificulta a ida para a escola. Elas precisam, muitas vezes, trabalhar desde cedo. Então, entre trabalho e estudo, aí prioriza-se o trabalho. Então, a escrita é algo que ainda não faz parte do processo de formação desses homens e mulheres do campo. Aí eu falo não só das mulheres, dos homens também, né? Mas esses homens, eles já circulam com legitimidade por esses espaços, né? Porque a nossa tradição é de ter um homem à frente do negócio e à frente do agronegócio, né? Enquanto as mulheres ficam lá no domínio privado. Então, como oportunizar a ocupação dos discursos legitimados na escrita e pela escrita, na tecnologia e pela tecnologia, se mulheres rurais ainda se encontram à margem dessa condição? Então, olha só o paradoxo que a gente pratica, né, e que as universidades também praticam, é preciso que fique claro que na nossa análise a gente não leva em conta a intenção dos sujeitos, né? É claro que a gente sempre quer ajudar, né, contribuir para o progresso das discussões, para a inserção dessas mulheres. E é preciso pensar, então, nessa contradição. Como inserir essas mulheres do campo que estão à margem da escrita, aí eu estou falando da escrita como tecnologia, mas a gente pode pensar em tecnologias da comunicação também, né? Hoje a gente tem as redes sociais bombando, né, em relação a trazer para a visibilidade, trazer discursos a respeito de quem foi historicamente silenciado. Mas essas mulheres estão à margem dessas tecnologias também. Então, nesse sentido, qual é o nosso papel, né? Nós, mulheres envolvidas com o café de alguma forma, o meu papel como pesquisadora, o papel de muitas de vocês como produtoras, gestoras, né? E também da IWCA como instituição de poder já, né? Felizmente. Então, como oportunizar a ocupação dos discursos legitimados na escrita e pela escrita, na e pela tecnologia, se mulheres rurais ainda se encontram à margem? A palavra-chave é formação. E aí, claro, a formação a respeito do cultivo do café, a respeito da pós-colheita, e também, que é o que a IWCA promove, e a ELGA também, né? E é uma formação também, antes disso, é uma formação em relação a poder circular por meio da escrita, é de produzir algum sentido para a escrita, para as tecnologias, né? Nesse sentido, quando eu assumi esse percurso de pesquisa com mulheres rurais, sendo agrônoma, já tendo trabalhado com essas mulheres, eu também assumi um compromisso ético,
que é de dar voz a essas mulheres, né? Então, mais uma vez, esse momento para mim é muito importante. E eu criei também um perfil para divulgar essas mulheres, para fazer essa ruptura, né, daquele círculo que só tem homens na cafeicultura. E aí eu trago a história dessas mulheres contadas por elas mesmas, né? Eu publico esses vídeos no meu perfil e eu vou mostrar depois. Bom, então, para a gente ir finalizando, a gente falou que a palavra-chave é formação, né? Então, para que essas mulheres ocupem esses espaços, é preciso falar de formação dessas mulheres, né? É claro que no âmbito das mulheres rurais, existem mulheres que têm acesso à formação, existem as que não têm. Então, o nosso objetivo é fazer pontes, né? E aí eu vou amarrar com a apresentação que a Isabel fez, né? Ela usou as palavras oportunidades, ela usou vidas significativas, ela usou conexão de mulheres, mobilização, parcerias e protagonismo. Então, como que a gente pode se unir, cada uma em sua posição, né, social, discursiva, para a gente trazer visibilidade para essas mulheres que não podem participar de uma reunião como essa, por exemplo, né? Então, essa formação como possibilidade de ressignificar. E olha aí, Isabel, como é que eu estou, sem querer, contemplando, né, o que você falou e que a gente discutiu mais cedo. A formação oportuniza que a escrita e outras tecnologias de informação façam parte do processo de subjetivação de mulheres rurais, porque definitivamente ela ainda não faz. O que é fundamental para que elas ressignifiquem a si próprias e, consequentemente, o trabalho que desempenham em suas propriedades, né? A partir do momento que essa mulher vai se compreender de uma outra forma como sujeito nessa cadeia de produção, então ela vai necessariamente ressignificar o trabalho que ela pratica, e aí a consequência disso, esse movimento de ressignificação tem impacto direto e em maior ou menor grau imediato na autoestima dessas mulheres do campo que historicamente significam o seu trabalho como uma trivialidade. Então, para essas mulheres do campo que estão à margem da escrita, que estão à margem das tecnologias, né, elas ainda acham que aquilo que elas fazem, né, nas suas propriedades é a obrigação, né? E aí, gente, eu não estou discutindo o que é acordado em termos familiares, em termos afetivos, né, em relação a uma família, não é isso. É essas mulheres entenderem, essas famílias entenderem a importância do trabalho dessas mulheres num país em que a agricultura familiar é tão significante, mas que nos discursos oficiais sempre emerge o agronegócio. Então, indo agora para a categoria com que a gente trabalha e na qual a gente se encontra, né, esse grupo de nomes, Mulheres do Café, ele é um grupo heterogêneo, né, e aí eu vou colocar algumas perguntas aqui. Quem são essas mulheres? Qual é o seu estatuto social? Quais foram as suas oportunidades de educação e de formação? Eu posso falar das minhas, né? Então eu reflito sobre elas em relação às mulheres com as quais eu estou em relação, por exemplo. Como elas são referidas ou não referidas nos discursos legitimados? Elas fazem parte de que processos no ciclo produtivo de café? A depender do processo, elas aparecem mais ou menos ou nunca aparecem, né? Qual a sua relação com a escrita e com as demais tecnologias de informação e de formação? E tudo isso para a gente conseguir fazer pontes, né? Retomando de novo a fala da Isabel, fazer conexões. Vamos lá para os objetivos, né? Para que paremos de funcionar em paradoxo. Mulheres rurais não se encontram na escrita ou nas tecnologias, elas estão na oralidade, nas narrativas sobre a terra, sobre agentes e tradicionalmente atachadas ao âmbito privado. E aí eu vou ilustrar essa questão do âmbito privado com uma coisa que eu acho que todos aqui já observaram. Observem quando alguém dá voz para essas mulheres, sim, tem uma relação com o café. E também com o privado, porque a gente significa as mulheres dessa forma. Haja vista, gente, o convite para as mulheres participarem de coisas. Vem com batom, com maquiagem, sei lá, com famílias. Isso nos remete, né, a nós mulheres ao âmbito privado, né, que é o dos cuidados com o corpo, dos cuidados com si mesma e com a família. Percebam essas relações, isso não é à toa.
E depois os sujeitos a partir da sua relação com esses territórios, né? Então, de novo, eu disse agora há pouco que eu trabalhava com a produção de alimentos no Brasil, né? Eu faço questão de usar essa categoria, o café como alimento, para que possamos ressignificar o estatuto de commodity conferido ao café. Eu não estou colocando em questão a importância econômica do café para o Brasil, né? Ele é o maior exportador de café do mundo, né? Se não me engano. O commodity, mas é de esse estatuto ao falar sobre o café aqui no Brasil, não, né? No Brasil, sim? Então, porque o commodity, ele não pertence a ninguém, ele faz parte do discurso da economia, né? O alimento, por sua vez, pertence às famílias que o produzem. E aí, a gente permite uma formação de sujeitos a partir da sua relação com o café. Que é o que acontece. E para que possamos melhorar e ampliar as nossas relações com mercados consumidores mais maduros, como a França e a Alemanha, que ao comprarem um alimento, não o fazem somente para matar a fome, para satisfazer uma necessidade momentânea. Eles compram todo o processo técnico-afetivo de produção daquele alimento. Então, o francês, por exemplo, quando ele escolhe o café, ele quer entender o processo até aquele café chegar às mãos dele. E se ele sabe que esse café vem de uma família em que todos participam do processo de produção, em um lugar ou por meio de associações que possibilitam ou que viabilizam ou oportunizam uma equidade de gênero, então eles compram esse café. Eles estão mais maduros em relação a essa relação de consumo do que nós brasileiros, né? E eu confesso que eu ainda estranho um pouco isso aqui, porque os franceses têm todo um ritual para a comida, né? Eles querem conhecer realmente. Então, continuando, fazer pontes para que possamos tirar da condição de invisibilidade as mulheres rurais, fundamentais para a produção de café no país que é o maior produtor de café no mundo, para que finalmente condições de vulnerabilidade e de invisibilidade das mulheres do campo possam ser minimizadas e possam dar lugar a histórias de mulheres de sucesso, que é o que aconteceu com a Madalena e com a Aline, nos vídeos que eu apresentei. E aí, para encerrar, eu vou mostrar esse vídeo. Eu adoro esse vídeo e eu acho que ele sintetiza essa conversa. Ele é super rapidinho. Rapidinho. E vamos lá. Aí os meus parceiros que eu já apresentei, a Coopervitae, a Cochupé, a IWCA. Aqui eu agradeço 1000 vezes a oportunidade. Fazendo uma divulgação da Coopervitae, que é a cooperativa com a qual eu trabalho, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante com as cooperadas, e do meu perfil no Instagram, em que eu divulgo histórias de mulheres e faço alguma divulgação científica também, a respeito eu tento didatizar questões de linguagem, que é fundamental para nós, né? E aí esse perfil é Femme e Café. E aí as minhas referências, e aqui meu contato, meu e-mail. Espero estar em contato com todo mundo que teve a paciência de me escutar. Obrigada, Isabel. E todo mundo, muito obrigada. Muito obrigada, Sheila. Foi, nossa, super interessante essa sua apresentação. Nossa, gostei muito. Antes de eu tirar o pessoal do mudo, eu vou fazer as perguntas que foram surgindo aqui no site, ó. Sim. No chat aqui nosso. Bom, vamos lá. A Cintia agradeceu todo mundo, falou bem-vindos. A diretoria da WCA Brasil agradece a presença de vocês.
Muito obrigada, pessoal. E aí a gente começa com a Mariana Martins, da Copfam. Ela comenta assim: as mulheres rurais onde se encontram as do café necessitam de acesso à educação, conhecimento e projetos que proporcionem a geração de renda para que tenham o seu protagonismo. Aí vem a Elga. Já diz o grande Serjão, quem não é visto não é lembrado. Matou a pau, Mariana. Conhecer as oportunidades é uma chave. E a Mariana vem embaixo, conhecimento é poder. Vamos juntas. A Cíntia comenta, Cooper Vitae é uma cooperativa de agricultura familiar super importante. Aí, quando você estava mostrando sobre a folha, né, rural da Cuxpé, a Elga comenta, só homens na plateia. A Josiane disse, como sempre. A Maria Cirleide diz, predominância de homem. Aí a Mariana comenta, na minha dissertação de mestrado, assumi uma gramática feminina e modifiquei para o feminino todas as palavras que traziam generalizações para referir exclusivamente às mulheres. As mulheres aparecem em atividade identificada como do feminino, maquiagem, beleza. A Márcia comenta, tem uma professora que só faz uso da generalização no feminino, é muito interessante. Marilúcia diz, incrível como é normal. A Elga diz, é interessante como a gente sente que tem algo não natural ao falar no feminino, como se fosse incorreto. A Lete diz, exatamente. Depois a Maria diz, muito boa contextualização. Parabéns, Sheila. A Mariana vem com algumas perguntas. Sheila, você analisa nos discursos relacionados às violências simbólicas que ocorrem como nas organizações? Por exemplo, menstruing, mansplaining. Outra dúvida, você analisa o discurso sobre as mulheres como apropriação do capitalismo pelas cooperativas, como o chamado marketing verde? Hoje está em voga trabalhar com mulheres. Sabemos que muitos têm a causa, o propósito da luta das mulheres, mas outras também se apropriam e fazem uso comercial. Você também analisa discursos em volta da relação ajuda-trabalho? São conceitos muito evidenciados nas entrevistas com as mulheres rurais. Na minha dissertação de mestrado, onde estudei mulheres do café, fiz esse estudo da relação da mulher e o trabalho na agricultura familiar. Você quer responder essas perguntas? Sim. Bom, em relação a essa questão da marcação morfológica de gênero, né? É interessante como isso aconteceu no Brasil. Aí as meninas comentando, né? Acho que a Mariana falou, né? Na minha dissertação eu generalizei no feminino, né? E isso já é uma ruptura, sim. Eu acho interessante a maneira como isso aconteceu no Brasil. E no nosso grupo de pesquisa a gente discutiu isso recentemente, né? Nos textos, nos e-mails institucionais, por exemplo, que a Unicamp enviava para a gente, aí tinha aquela prezados, aí tinha os, as, es, né? Alunos, e aí o texto. Como no Brasil, né, agora, de uns tempos para cá, tudo se dá em termos de polarização, esse tipo de polarização política, né, de dicotomização, então, essa marcação morfológica, aliás, a não marcação morfológica de gênero, né, ela começou a significar de uma forma diferente de como ela significa em outros lugares. Por exemplo, aqui na França, quando a gente recebe e-mails, não só da universidade, né? Mas quando eu recebo e-mails, por exemplo, da embaixada ou da academia de Amiens, que é aqui da academia acadêmica, no sentido acadêmico da coisa, né? Eles também fazem essa marcação, né? Do feminino, masculino. E aqui não tem o estatuto que tem no Brasil, né? Essa coisa da circulação. Então, é interessante, mais uma vez, isso corrobora a ideia de como que a língua, ela significa as relações e as relações são significadas pela língua, né? E nela. E isso que a Mariana está colocando, as violências simbólicas, né? Quando o homem interrompe a mulher, né? Aí, Mariana, eu não analiso isso na minha tese, né? Particularmente. Agora, em relação a essa questão do marketing verde, né, e da apropriação
do discurso da equidade de gênero como marketing. Então, a gente diz que é a apropriação da equidade de gênero circulando no discurso da economia, né? Para que haja um incremento das vendas. Isso funciona com publicidade, né? Tem funcionado com publicidade. Isso aí tem acontecido, né? Acontece aqui na França também. E no Brasil, isso acontece regado, né? Aí vocês vão me permitir falar, há alguma falta de ética, né? Isso para ser educada, né? Em relação à maneira como esse marketing é feito em cima de uma pretensa equidade de gênero, que na verdade não acontece, né? Ou que acontece de forma que mais estereotipa e mais corrobora para a água correr para o mar do que para mudar, né? Do que para mudar esse ciclo, do que para funcionar como uma ruptura. E aí, Mariana, a gente pode, isso que você observou, né, a questão da relação ajuda e trabalho, que você observou muito bem, né, no discurso dessas mulheres, e eu acho que a gente pode trocar muita ideia a respeito dessas discussões, em cima dessas categorias que você coloca, né, em relação ao discurso, né? Sempre pensando no discurso e nos efeitos. Sim? Aí acho que a gente pode continuar então, Isabel. E aí, quando você estava mostrando os vídeos, né, que você pediu para o pessoal observar, o pessoal notou que a Josiane comentou que esqueci o nome delas, mas que eu elas ajudo, né? Eu ajudo. E a Elga diz, importante é reparar nas palavras usadas. Eu ajudo muito, como se a função fosse masculina. A Josi falou, muito comum, essa fala precisa mudar. No fim, ela falou bacana, eu e meu marido somos produtores de café. Aí a Mariana Martins diz, acredito que vem da construção sociocultural da mulher que permeia os papéis sociais que interferem no discurso também. E ela diz, com certeza. Aí surgem os relatórios que disseram que não havia mulheres no Café do Brasil, que foi aquilo que a gente comentou, né? Hoje mais cedo. E aí a Cíntia diz, eu e meu marido somos produtores de café. Sim, Josi, essa deve ser nossa postura. Elga diz, uma sequência de legitimações. Mariana, patriarcado, machismo estrutural, divisão sexual do trabalho. Josiane, trivial, portanto, não remunerado e não valorizado. Exato, exatamente. Cíntia... É algo natural, né? E, portanto, olha o efeito disso, né? Não remunerado, não valorizado, não visibilizado, sem dúvida. E aí a Cíntia diz, sim, o workshop de fevereiro com as mulheres da organização Fairtrade, Mariana estava lá e enxergaram isso como uma questão cultural. Elga, o mote Café de Mulher tem sido importante para, entre aspas, justificar para as famílias por que o protagonismo feminino é importante. Com uma modificação comercial, provoca-se uma transformação, entre parênteses, lenta no privado e no comunitário. Cíntia, nossa, muito bom, obrigada, Sheila. Natércia, suas palavras de fato falam de uma grande realidade. Josiane, Natércia conhece bem. Cíntia, suas palavras de fato falam de uma grande realidade. Também acho, Natércia. Jucimara, parabéns, muito bom. Josiane, pinkwashing. Cíntia Matos, sim, Sheila, muito, sempre falo isso. Mariana Martins, obrigada pelas respostas, Sheila, depois trocamos figurinhas. Maricelma, toda mulher deve se posicionar como protagonista da sua história, sabendo onde quer chegar e buscar conhecimento. Posso dizer que minha história foi construída graças à IWCA, onde tem desconstruído a memória sociohistórica. Obrigada, Sheila, pelas palavras. É isso. Chegamos ao final de comentários e perguntas. Ai, que lindo. Nossa, obrigada mesmo a todo mundo. Aos comentários, à atenção, ao convite. Obrigada mesmo. Muito importante para mim.